Imagine saber exatamente o que você quer dizer, formar frases completas na sua cabeça, mas não conseguir produzir nenhum som. Essa é a realidade de milhares de pessoas com paralisia severa, AVC, ELA, esclerose lateral amiotrófica ou lesões no tronco encefálico. Por décadas, a ciência tentou resolver esse problema com próteses de comunicação, mas sempre esbarrava em um limite. A fala sintetizada vinha com atraso, era robótica e quebrava o ritmo natural de uma conversa. Agora, esse novo estudo acaba de mostrar algo histórico. Uma prótese neural capaz de sintetizar a voz quase instantaneamente, enquanto a pessoa tenta falar. Não é uma digitação mental, não é uma seleção de palavras em tela, é uma fala contínua, em tempo real, diretamente do cérebro. Hoje você vai entender como isso funciona e por que isso pode mudar tudo para milhares de pessoas. Falar parece simples, mas é uma das funções mais complexas do cérebro humano. Para produzir uma frase, o cérebro precisa planejar o conteúdo linguístico, transformar isso em comandos motores, coordenar língua, lábios, mandíbula, laringe e respiração. Tudo isso em poucos milissegundos. Quando uma pessoa perde o controle muscular da fala, o cérebro continua tentando falar, mas os músculos não respondem. As próteses anteriores tentavam decodificar palavras inteiras ou selecionar letras mentalmente. O problema é que isso acaba sendo lento demais para uma conversa real. A grande sacada desse trabalho foi mudar completamente a pergunta. Em vez de perguntar qual a palavra a pessoa quer dizer, os cientistas se perguntaram quais movimentos de fala o cérebro está tentando executar agora, porque mesmo sem produzir o som, o córtex motor da fala continua ativo. O estudo foi feito com uma participante que perdeu a capacidade de falar após um AVC grave. Ela recebeu um implante com 256 eletrodos diretamente no córtex motor ventral, a região responsável por controlar os músculos da fala. Esses eletrodos registram sinais neurais com altíssima resolução temporal, capturando a atividade associada a tentativas de fala. O sistema funciona em 3 etapas principais. A primeira etapa é a leitura neural. Os eletrodos captam a atividade no cérebro a cada 10 milissegundos. Isso permite acompanhar a fala no ritmo natural da conversação. Na segunda etapa, existe a decodificação motora. Um modelo de inteligência artificial interpreta esses sinais como movimentos articulatórios, posição da língua, abertura da boca, formato dos lábios, tensão da laringe. O sistema não tenta adivinhar a palavra, ele reconstrói o gesto da fala. Na terceira etapa, a gente tem a síntese da voz. Esses gestos são enviados e convertidos para um sintetizador vocal treinado com a voz da própria paciente antes do AVC. O resultado foi uma voz personalizada, contínua e natural. I hope they feel good. Yes, my nurse is coming here. Do you need help? O diferencial mais impressionante desse trabalho é o tempo. A latência entre o sinal cerebral e o som produzido é de cerca de 25 milissegundos. Para comparação, atrasos acima de 100 milissegundos já quebram a naturalidade da fala. Aqui, o atraso é praticamente imperceptível. Isso permite uma entonação natural, pausas espontâneas, perguntas, exclamações e até emoção na fala. I want to thank you for your time. Yes, I do now. This happened. Nos testes, os ouvintes, no caso os familiares da paciente, conseguiram entender frases completas, reconhecer palavras corretamente, perceber ritmo e prosódia. A taxa de inteligibilidade foi muito superior a próteses anteriores e, talvez o mais importante, a participante conseguiu interagir em tempo real com outras pessoas. Esse sistema supera 3 grandes limitações antigas. Não depende de selecionar letras ou palavras, funciona de forma contínua, não em blocos,
e preserva o ritmo natural da fala humana. É a primeira vez que uma prótese neural realmente se aproxima de uma conversa real. Apesar dos avanços, ainda existem desafios importantes. O sistema exige uma cirurgia invasiva, o treinamento é personalizado e ainda não é portátil. Além disso, precisamos entender como isso funciona em diferentes tipos de lesões, por quanto tempo o implante se mantém estável no cérebro e como tornar essa tecnologia acessível para mais pessoas. Mesmo assim, o caminho está bem claro. No futuro, essa tecnologia pode ajudar pessoas com esclerose lateral amiotrófica, pacientes com AVC, indivíduos com paralisia cerebral e até ampliar a comunicação em doenças neurodegenerativas. Estamos vendo o nascimento de uma nova geração de interfaces cérebro-máquina, mais rápidas, mais naturais, mais humanas. Esse estudo mostra que a ciência está cada vez mais perto de devolver a voz, autonomia e conexão social para milhares de pessoas. Não com teclados, não com frases prontas, mas com a própria voz da pessoa fluindo diretamente do cérebro para o mundo. Isso não é uma ficção científica, é a neurociência aplicada, revisada e publicada. Se você gosta de ciência que conecta o cérebro à tecnologia, segue a gente no Biotech Brasil. Aqui a gente traz as pesquisas atualizadas de maneira clara e direta. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.